Romanos capítulo 11, do versículo 11 ao 24. Os gentios, digo pois, porventura tropeçaram para que caíssem, para nunca mais se levantarem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. É outra maneira de expressar a formação ou edificação da igreja, para os provocar com ciúmes. Demonstra a profecia de Noé, depois do dilúvio. Alargue Deus a Jafé, os gentios, e habite nas tendas de Sem, ou seja, Israel. Jafé receberá as bênçãos intencionadas para Sem, que foi exatamente o que aconteceu. Gênesis 9, do 26 ao 27. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a ideia é que a queda deles não impediu que o evangelho viesse ao mundo. A tradução dá a entender que o mundo foi muito enriquecido pela queda de Israel. No entanto, esse não foi o caso. E a sua diminuição, a riqueza dos gentios, as bênçãos que supostamente iriam para Israel, foram para os gentios. E nós falamos da igreja, ou seja, a igreja verdadeira, eu e você. Quanto mais a plenitude deles. Nessa pergunta, Paulo sugere que o lugar legítimo de Israel no reino de Deus está ainda por vir, o que então fará com que tudo se alinhe, com Israel sendo a grande bênção que Deus sempre quis que fosse. Porque convosco falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, honro o meu ministério. O chamado especial de Paulo pelo Senhor aos gentios e o ministério do apóstolo, que se refere à mensagem da graça que afetaria cada cristão, para que de alguma maneira possa provocar os ciúmes, os da minha carne, e venha salvar alguns deles. Paulo esperava que Israel pudesse ver as bênçãos do Senhor sobre os gentios, e por desejar essa bênção aceitasse a Cristo, sendo então salva. Porque se sua rejeição é a reconciliação do mundo, refere-se à ação de Deus de ter colocado temporariamente Israel de lado como um canal para levar as boas novas da salvação ao mundo, e em seu lugar colocar a igreja como substituta. Qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Tudo isso tem a intenção de trazer Israel de volta ao companheirismo com ele e ao serviço da vinda do milênio. A conversão de Israel é comparada a uma ressurreição. E se as primícias são santas, fala dos patriarcas de Israel, que eram Abrão, Isaque e Jacó, também a massa o é. Não se refere aos atributos pessoais, mas simplesmente que Israel foi chamada e separada por Deus para uma tarefa especial que finalmente será realizada. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Isso diz respeito às obras dele, a razão para a existência deles. E se eles estão agora nos primeiros estágios de serem trazidos de volta dos mortos, e se alguns dos ramos foram quebrados, não todos os ramos, mas alguns, fala do fato de que Israel será finalmente trazida de volta. E tu, sendo zambujeiro, quer dizer inferior, fosses enxertados em lugar deles. Fala do inferior sendo enxertado no superior, o que é totalmente contra a natureza. Efeito participante da raiz e da seiva da oliveira. Significa que a igreja deveria sua vida da raiz como que foi originalmente dada a Israel há muito tempo. Não te glories contra os ramos. A igreja não substitui Israel no plano de Deus, embora ela esteja incluída no plano de Deus, por Israel ter rejeitado Cristo. E se contra eles te gloriares, saiba que tu não sustentas raiz, e sim a raiz a ti. Como já dito, a igreja foi enxertada e edificada sobre as promessas que originalmente foram feitas a Israel, as quais ainda se aplicam a Israel e um dia serão cumpridas. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? A igreja tem sempre que saber e entender que ela foi e é a segunda escolha. Está bem, pela sua
incredulidade foram quebrados. Aqui fala de Israel, a incredulidade com respeito a Cristo e a cruz, mas tu pela fé estás em pé. Revela que a igreja foi introduzida por causa da fé e não por mérito, e permanece na sua posição atual pela fé e não por mérito. Então, não te ensoberbeças, mas teme. A razão é dada no versículo seguinte: porque se Deus não poupou os ramos naturais de Israel, teme que te não poupe a ti também. Mais uma vez se refere, obviamente, à igreja. Considera, pois, a bondade e a servidade de Deus. Não confunda a bondade de Deus com permissividade. A servidade para com os que caíram. Fala do juízo que veio sobre Israel, o povo escolhido de Deus, mas a benignidade de Deus para contigo, se permaneceres na sua benignidade. Revela a condição, a continuidade da benignidade, diz respeito à fé persistente em Cristo e na cruz. De outra maneira, também tu serás cortado. Estará a igreja atual à beira disso nesse momento? Apocalipse 3, 15 e 22 nos diz que esse é o caso. E também eles, Israel, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. A incredulidade de Israel terminará na segunda vinda, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E isso ele fará, porque se tu fosses cortado do natural, o zambujeiro, refere-se ao mundo gentil, e nesse caso a igreja, e contra a natureza, enxertando na boa oliveira, o inferior no superior, quanto mais esses, que são os ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Israel falhou, mas o plano não falhou. Israel será no fim trazida de volta e evangelizará o mundo como foi originalmente planejado. Isso ocorrerá na vinda da era do reino. Isaías 66, 19.